Olá pessoal, tudo bem? Então vamos cobrir aí os leilões da semana e o resultado foi muito positivo. Começando aí pelo leilão de terça-feira de NTNB, aquele prazinho novo para maio de 2023, que seria muito interessante se o Tesouro colocasse para nós também, no Tesouro Direto, né? E olha aí o que nós vemos. Nós vemos que na volta 1 a compra foi de 100%. Olha aí, gente. Na volta 2 não houve negociações. Então as instituições dealers não precisaram adquirir esse papel para fazer volume no mercado secundário. Pois bem, qual é a taxa, pessoal? A taxa um pouquinho mais alta do que no primeiro leilão, 1,26. Qual a taxa eles tinham comprado antes? 1,07. Né? 1,07. Agora a taxa aumentou 0,19 ou 19 pontos base. E vejam, gente, que no leilão anterior, 15 dias atrás, o volume tinha sido de 11 bilhões e meio na volta 1, mais 2 bilhões e alguma coisa na volta 2. Na volta 1 agora, olha só que detalhe muito interessante que a gente pode trazer, sem dúvida, sem medo de errar, para as nossas aplicações no Tesouro Direto. Eles aportaram 11 bilhões com taxa, vamos dizer que fosse R$ 1.100. Aportaram R$ 1.100 com taxa de 1,07. A taxa subiu 0,20, vamos arredondar para facilitar o raciocínio. Eles quase dobraram o volume, passando de 11 bi para 19 bi, ou de R$ 1.100 para R$ 1.900, ou seja, de 1.000 para 2.000. Simplificando, né? Fazendo aí um ajustezinho aí para ficar mais fácil de comunicar as coisas. Então, gente, olha aí, ó, aumentou 0,20 a taxa, eles dobraram o aporte. Estou arredondando, claro que isso aí não está exato, mas vejam que interessante esse mecanismo. E aí também, pessoal, tem uma coisa que é o seguinte: qual é a inflação que esse papel aguenta, né? Sem dar prejuízo com relação ao imposto de renda. Prejuízo eu não diria, mas sem perder o poder de compra, ficando até o fim do prazo, para uma inflação de quanto, gente? Vocês se lembram que no papel que era 1,07, eu fiz várias simulações e mostrei para vocês que ele aguentava uma inflação de 4,5. Pois bem, aqui eu já fiz as contas e já vou dizer para vocês. A taxa de 1,26 para 2023, ele aguenta 5,5% de inflação ao ano, sem perder o poder de compra devido ao imposto de renda, certo? Se a inflação for mais do que 5,5% até 2026, aí pode haver o risco de perda do poder de compra. Mas, olha, os caras colocaram quase 20 bi, gente. Então eu acho importante trazer esses números de o quanto o papel aguenta de inflação, certo? Sem trazer perda no poder de compra, porque eles têm esses dados também e eles colocam nos produtos financeiros deles, nos fundos, enfim, nas carteiras de investimentos deles. Então, eles também levam em consideração isso aí, não para o imposto de renda deles em instituições, porque eles pagam pelo lucro, mas eles sabem que as pessoas físicas compram esses produtos e vão calcular o imposto de renda da pessoa física. Então, eles levam essas continhas em consideração, não há a menor dúvida disso. Então, gente, olha aí que lição bacana, tá? A taxa aumentou 20 pontos base, arredondando, quase dobraram o aporte. Inflação que o papel aguenta, 5,5% até maio de 23, ou seja, eles colocaram aí 11 bi num papel que aguenta 4,5 e agora 19 bi num papel que aguenta 5,5. Na média 5%. Alguém acha que a inflação oficial IPCA vai passar de 5% até 2023 ao ano? Fica a pergunta. Bom, outro papel muito negociado nos leilões são os prefixados com juros semestrais. Aqui as taxas estão muito parecidas com as taxas dos últimos leilões. E o que aconteceu? Volta 1. Todos os papéis volta 1. 1 milhão de papéis ofertados para o prazo de 2027 venderam todos, arrecadando aí 1 bilhão e 100 milhões. E para o prazo de 2031, o Tesouro ofertou menos, ofertou 300 mil e vendeu aí um pouco mais de 70%, fechando 300 milhões de reais,
o volume financeiro total superior quase 1,5 bilhão, né? 1,465 bilhões. Então as duas NTNFs venderam bem, certo? Dois tesouros pré-fixados com juros semestrais. Tesouro Selic, gente, aqui LFT. Vejam, o último leilão estava 0,33 na taxa do 27, 0,11, se não me engano, na taxa do 0,22, subiu um pouquinho. Mas está bem estável, assim como o Selic 25, que é o que fica no meio do prazo aqui, que é o que nós temos no Tesouro Direto. Portanto, sem sustos. Acredito, assim como eu falei na análise anterior sobre os leilões, que os tubarões, estão para o jogo também na LFT, no Tesouro Selic. Por quê? Porque aqui nós já vemos uma arrecadação próxima a 5 bilhões de reais. O que, para uma Selic, que a perspectiva é que continue por pelo menos até a metade do ano que vem a 2%, olha, eu acho um volume muito bom, certo? Quase 5 bilhões de reais aqui. Né? Claro, tem uma ajudinha aqui, tem uma esmolinha aqui numa taxinha aqui, mas continua sendo 2%, continua sendo muito baixo. Uma Selic muito, muito tímida, muito pequena. Então, é interessante que eles estão para o jogo com 5%. Vejam como essa questão de trazer E esse Tesouro Selic 22 aqui, que não existe para nós, tá? É LFT. Olha aí, gente, o que acontece? Apesar da quantidade realmente comprada ter sido inferior à metade da oferta, no outro prazo foi menos de 20%, vejam que para o prazo de 2022 agora, esse papel vendeu bem mais que o dobro, acho que vendeu 2,5 vezes o que vendeu o prazo para 2027. Então esse é outro movimento que a gente vê da questão do encurtamento da dívida. Então eles estão comprando o Tesouro Selic, mas para vencimento rápido, ali em 1 ano e meio, março de 22. Então esse papel veio muito bem a calhar para compor a esses produtos financeiros que precisam de uma rentabilidade assim linear, reta, sem sustos, sem oscilações, como se fosse uma caderneta de poupança, certo? Então eles estão comprando. Eu achei que pudesse de repente já começar a reduzir um pouco o volume financeiro, mas não, está aumentando e isso é bom para o Tesouro, porque a exemplo do nosso outro vídeo, que nós mostramos o total arrecadado em leilões durante o mês de outubro, isso aqui faz volume para o Tesouro, é interessante, aumenta o colchão de liquidez, dá mais firmeza aí para o mercado financeiro como um todo. E agora, pessoal, parte final aqui, pré-fixados, e aqui os volumes são muito interessantes. Para abril do ano que vem, 5 milhões de papéis ofertados, 5 milhões de papéis vendidos, taxa 2,2%, Selic implícita 2%, tá? Não tem o que discutir aqui. Mercado precifica 2% de Selic em abril do ano que vem, gente. Abril de 2021. Volume financeiro quase 5 bilhões. E essa taxa tem estado paradinha nos últimos leilões. Não passa disso, certo? Vamos ver semana que vem no leilão para outubro, para outubro de 21, porque nós já tínhamos visto ali uma ligeira subidinha nessa taxa aqui, em torno de 3,20, 3,25, já gerando suspeitas de um aumento da Selic de 2,75 para 3. Vamos ver semana que vem como é que isso vai se comportar. Prazo para outubro de 22, papel muito parecido com o nosso pré-23, que está sendo negociado acima de 5%, aqui está 4,9%. Negociou aí 80% do que foi ofertado, quase 2 bilhões de reais. E para o prazo de janeiro de 24, a uma taxa de 6,4, arredondando, 8 milhões de papéis ofertados, aqui um volume mais expressivo, 8 milhões vendidos, 6 bilhões e meio de reais. Total financeiro da semana, gente, 32 bilhões de reais. 32. Continuando assim, não haverá dificuldade em atingir aí o número cabalístico que algumas pessoas estão dizendo
que o Tesouro não iria conseguir, que é 120 bilhões por mês. Então, por esta semana, está tranquilo, mais uma vez, ainda com alguma folguinha. Então é isso, meus prezados. Junta com o volume arrecadado em outubro, o volume arrecadado nessa primeira semana, a questão das taxas, a questão da inflação máxima tolerada lá no IPCA 23 pela taxa que eles compraram. Quanto maior a taxa, mais o papel aguenta uma alta na inflação, sem dar perda do poder de compra. Dados da Selic implícita. Olha, gente, apesar de tudo que anda acontecendo no mundo, de muitas esquisitices nos países desenvolvidos afora, o que a gente vê da realidade dos leilões do Tesouro Nacional no Brasil, está tudo muito tranquilo e o mercado está confiante que essas taxas aí vão permanecer por longo tempo. Então, gente, IPCA 26 a 3% ou próximo disso é negócio. IPCA 35,45 acima de 4% é muito negócio. E quem sabe aí o pré 23 na casa dos 5% também é negócio. E o pré 26 aí, claro, tem o prazo, a gente tem que ser um pouquinho mais prudente, mas acima de 7% não dá para dizer que é um negócio horrível, tá? Não dá para dizer que é ruim, não. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.